E, obviamente, um número grande de pessoas morreu em função disso e todas aquelas que morriam eram imediatamente encaminhadas para o cemitério. Não havia velório, não havia nada. Sepultamento e pronto. Não tinha cemitério aqui. Então todas as pessoas que morriam eram enterradas em Brusque. Acontece que foi fechado as divisas de Brusque com Guabiruba. Então tinha que arrumar algum lugar para enterrar essas pessoas. E justo quem morreu foi esse Pedro Pellens. Aí o pai dele doou o terreno para botar o cemitério, para fazer o cemitério ali. Teve muitas pessoas que foram enterradas nesse cemitério do Pellens, como eles dizem ali, do Moro, de tifo, mas também muitos não, é que não é tantas pessoas ao todo, somando tudo junto, mas teve uma boa parte era varíola, uma boa parte era tifo. Porque é muito interessante a gente observar a imprensa da época, as orientações da prefeitura, do sanitário da prefeitura publicadas na imprensa, que dizia assim que o cidadão de Brusque tinha um mau costume de se visitar. E nessas visitas transmitia-se a doença. E, obviamente, um número grande de pessoas morreu em função disso e todas aquelas que morriam eram imediatamente encaminhadas para o cemitério. Não havia velório, não havia nada. Sepultamento e pronto. Aí o cemitério todo era cercado com sarrafos. E a mãe do Pedro, que o pai dele morreu antes, mas a mãe dele, ela manteve uma época esse cemitério limpo. Ela botava uma areiazinha nos corredores, que era tudo túmulos de barro, não era túmulos diferentes. E era um período que nós estávamos falando do tifo de 1914 e 1916, não se tinha acesso a igrejas, não se tinha acesso a centro urbano de cidades maiores, tudo era uma dificuldade. Imagina vacinas, não tinha vacinas, né? O acesso era muito restrito. Então, às vezes, morria-se muito mais gente pelo desconhecimento. Eu não sei que doença é essa, eu não sei como é que se transmite, então eu não posso visitar meu vizinho por quê? E eu, que sou um morador de Guabiruba em 1916, por que eu não posso atravessar a fronteira e visitar a minha família, parte dela que ficou em Brusque? Isso as pessoas não queriam entender. Nesse cemitério tem até pessoas que foram enterradas que nem tiveram nem tifo nem varíola, mas como naquela época não podia levar para Brusque, o lugar que estava isolado, morreu uma criança, mas morreu de outra doença, foi enterrada ali. Esses casos não estão registrados. É o meu entender que aconteceu isso. Meu pai dizia que quando ele era pequeno, às vezes tinha uma missa lá, uma vez ou outra, finados, chegava a ter missa ali. Não incentivou mais aquilo de ir lá, porque aí surgiu o cemitério da Rua São Pedro, surgiu os cemitérios do município da Guabiruba. A família levava lá, enterrava e pronto. Aí começou, nunca vão mexer nesse cemitério para não desenterrar a doença. Teve essa crença também. Muita gente não ia lá, não, ali está o negócio da doença. Virou meio mal assombrada, assim, né? Mas só fizeram esse memorial que está no lado da estrada. E ninguém passa lá, lê, mas ninguém não sabe aonde está o cemitério. E hoje em dia, por aqui, pouca gente sabe. E eu imagino a dificuldade das pessoas, primeiro, em aceitar. Porque eu perco uma pessoa da minha família, segundo a tradição da minha religião ou não, eu preciso chorar a perda dela. Eu preciso velar essa pessoa. Eu preciso receber na minha casa os amigos que ela teve, que são meus amigos também. E eu não posso nada. Eu tenho que enterrar de uma vez, o quanto antes, como se fosse uma coisa assim, uma praga, uma coisa terrível. E era. Era isso. Era assustador.